Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. E a nossa primeira participante de hoje é a Gabriela, que tem uma plataforma de carreira em moda. Conta mais sobre isso, Gabriela. Bom, a gente criou um projeto chamado Somos Vestir, que é um aplicativo que concilia moda e carreira para mulheres, com um nicho social também para mulheres trans. Traz conteúdos, é isso? Traz conteúdo, informação de consultoria de moda, visagismo, notícias sobre carreira, comunidade. E a gente também tem toda a plataforma do guarda-roupa para ajudar as mulheres trans especificamente. Que bacana. Bora buscar investimento, então? Bora! Então, boa sorte. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriela. Eu vim representar a Somos Vestir e a Transvestir. Bom, há uns 3 anos atrás, dentro da sala de aula, no curso de Negócios da Moda, desenvolvendo um trabalho para sustentabilidade, a gente chegou à conclusão de que tinha necessidade de ter um guarda-roupa compartilhado para mulheres trans. E esse guarda-roupa seria mantido com doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas para essas mulheres poderem pegar essas peças para auxiliar durante a transição e para auxiliar para elas fazerem entrevistas de emprego, porque a maioria delas estão em condições informais de trabalho. Só que a gente entendeu, aos poucos, amadurecendo esse trabalho, que a gente precisava fazer ele virar um negócio. E aí, conversando, tentando entender de onde a gente vai captar dinheiro, a gente chegou no desenvolvimento de um aplicativo, que é o aplicativo Somos Vestir. Esse aplicativo, a gente engloba tanto mulheres cis quanto mulheres trans. A gente quis trazer todas para essa conversa. É um aplicativo de moda e carreira, que dentro dele tem visagismo, consultoria de moda, informações sobre carreira, tem uma comunidade para que essas mulheres possam falar, possam trazer outras experiências. A gente tem também notícias das atualidades e dentro dele tem a Transvestir também, para todas as mulheres acompanharem as iniciativas que nós estamos tomando com as mulheres trans. O aplicativo funciona por assinatura, então é R$ 39,90 mensal, e a gente tem dentro dele também a possibilidade de fazer publicidade, com pop-ups de marcas que estão de acordo com as nossas diretrizes e propósitos. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Quantos anos você tem? 27. 27. Esse projeto, ele ainda é só um projeto ou ele já foi implementado? É só um projeto, é um plano de negócio. E qual que é o cronograma, as próximas etapas? Você vai precisar de investimento? Quanto esse aplicativo vai ser lançado em alguma região do Brasil? Onde que vai ser? E é você sozinha? O projeto ele começou a ser desenvolvido com mais pessoas porque ele é um projeto de TCC. E aí agora, para continuar, sou eu e mais uma amiga minha que a gente vai encabeçar o projeto. A gente tem 2 possibilidades, que eu até coloquei no plano de negócio, de começar já direto com o aplicativo Eu Guarda-Roupa, e aí exige um capital inicial de R$200 mil, e tem a possibilidade de começar só com o aplicativo, e aí a gente, a partir do primeiro ano, que é quando a gente começa a faturar, a gente consegue implementar o guarda-roupa com o próprio dinheiro do aplicativo. Entendi. E aí não precisaria desse valor do guarda-roupa. Já que você está falando sobre mulheres trans, né? Sim. É isso? Isso, para o guarda-roupa, sim. Você fez alguma pesquisa do número dessa população no Brasil? Fizemos. Eu não tenho o número total do país, mas a gente fez várias entrevistas, inclusive entrevistas de profundidade também, de chamar roda de conversa para entender quais eram as necessidades. Aqui em São Paulo, a maior parte delas frequenta as regiões centrais, tanto que o guarda-roupa em si, a ideia é colocar dentro de casas de apoio na região central. Entendi. Que é República, Bexiga, toda a região central ali. Sim. Explica melhor os serviços que estão inclusos nesse R$ 89,90. R$ 39,90. 39? Isso, R$ 39,90. Tá. A gente tem consultoria de moda, a gente tem visagismo, a gente tem masterclass, então a ideia é trazer mulheres que são referências em áreas diversas. Então, por exemplo, trazer uma mulher que é referência em logística,
para ela dar uma masterclass dentro do aplicativo. A gente tem uma parte tem um mockup também, até se vocês quiserem ver. A gente tem uma parte de notícias do que está acontecendo, atualidades, de moda e carreira para essas mulheres. Tem a parte de comunidade, para ter essa troca, todas poderem conversar, trazer insights. E tem a parte de comunidade do Transvestir também, que lá vê tudo. Inclusive até o acervo do guarda-roupa, a ideia é mostrar dentro do aplicativo. Gabriela, e quem que abastece de informações? Então, a ideia inicial, tanto que esse investimento, é nós mesmos que fazemos esse curso. Eu tenho formação em consultoria de moda, já fui lojista também. Então, os primeiros treinamentos de moda seria a gente colocando, e aí aos poucos a gente ia trazendo novas pessoas que têm expertise em outras áreas para dar essas masterclass e esses treinamentos dentro do aplicativo. Tá, mas a comunidade, aqui você colocou que são vários, né? São vários os serviços que vocês vão oferecer. Você já tem uma data para começar? E quem que vai estar conversando ali, está dando atenção? Quem que vai monitorar? Você? Nesse primeiro momento somos eu e a Ana e nossa ideia é ter 2 colaboradores inicialmente. E já tem uma data para começar? Você já Ainda startou não, a data? gente está em busca de investimento. Gabriela, me diz uma coisa, eu acho moda algo muito pessoal. Você vai ter em algum momento no aplicativo onde ela pode colocar a mulher, a cliente em si, o perfil dela, a maneira como ela gosta de se vestir, para aí ela ter o armário dela sendo colocado ali, ou como funciona? Inicialmente não. Inicialmente a nossa ideia de treinamento mesmo relacionado à consultoria é autoavaliação. Eu tenho a consultoria de moda presencial, que aí é todo personalizado e a pessoa vai me trazer exatamente as demandas e vou ajudar ela a montar. A ideia do treinamento dentro do aplicativo é eu mostrar para ela as ferramentas para ela chegar nas próprias conclusões dela. Então, olha dentro do seu guarda-roupa, para ela entender as peças que ela tem, para ela entender qual que é a referência dela. Eu vou dar mecanismos para ela chegar nisso. Dentro da comunidade, teria espaço para ela falar de alguma necessidade específica, mas não dos treinamentos em si, esse não é o foco. Eu vou dar a ferramenta para ela fazer a autoavaliação. Ok, e nesse aplicativo você também vai ter a opção dela fazer compras ali, ou seja, vocês vão ter parceiros com confecção ali, com sapatos, bijuterias, ou a princípio nem passa? Não, a princípio não. A gente tem um espaço de divulgação dos nossos parceiros lá dentro, né? Porque a gente vai vender publicidade também. Perfeito. Mas não tem venda dentro do aplicativo, não. E o guarda-roupa, que a nossa ideia é, quando implementar ele, colocar para as pessoas terem visão do que está acontecendo no guarda-roupa, apesar dele ser só para mulheres trans, conseguem pegar essas peças dentro do guarda-roupa, só reservar, por exemplo. O aplicativo, só confirmando, ele ainda está no protótipo. Ele já está funcionando? Vocês testaram alguma coisa já ou ainda não tem nada pronto? Não, a gente tem um mockup, que aí foi feito para a gente conseguir vender a ideia e mostrar a usabilidade dele, mas a gente ainda não desenvolveu o aplicativo. A gente já conversou com várias pessoas, já fez cotações, mas não colocou para desenvolver ainda, porque ele é a parte mais cara do projeto. Certo. E dentro disso tudo que você está apresentando, você acredita que vai atender uma necessidade que, de acordo com a sua pesquisa, hoje realmente ela ocorre? Você vê como uma via que vai atender justamente esse público especificamente, através desses armários e tal. A título de custos, você já estimou R$200 mil. Isso tudo, aplicativo mais guarda-roupa. Você tem isso pulverizado, quanto no aplicativo, quanto do armário? R$150 mil é aplicativo, basicamente, para manter ele durante 6 meses, e R$50 mil para começar o guarda-roupa. Tá. Gabriela, mas você já pensou em trazer um acadêmico daqui da sua faculdade para te ajudar nesse processo? Porque hoje o aplicativo se monta com facilidade para quem está no curso. E não tem esse investimento que você está colocando. Você já parou para pensar em trazer um parceiro estratégico para isso? Para trazer, você fala alguém que precisa, está formando e precisa desenvolver algo e a gente colocar para desenvolver. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo, eu tenho uma empresa e eu tenho um sócio que ele desenvolve tudo. E nós não tivemos esse investimento. Ele entrou com o trabalho dele, que é criar o aplicativo. E ele desenvolveu tudo. E eu tenho um outro sócio que trabalha na parte comercial junto comigo. Então, talvez você está pensando nesse investimento alto e está sendo uma barreira para você. Você está dentro de uma universidade. Em cima disso, às vezes, buscar até parceiros alunos. Isso. Alguém do marketing, alguém de TI que esteja aqui em cursos dentro da própria universidade,
que possa te dar as mãos. Isso. Sim. Porque talvez você está com esse peso desse valor de investimento, você está dentro de uma instituição que ela tem toda essa estrutura para te dar. E aí você coloca cada um com uma porcentagem nessa empresa de vocês. E uma outra pergunta essa questão dos armários, você falou, né? Dos guarda-roupas. Você já conversou com essas empresas? Você já alinhou com elas? Você falou que as pessoas só vão reservar através do aplicativo. Mas quem vai retirar essas peças? Como é que vai ser essa logística? Você chegou a pensar nisso? Sim, a gente conversou com casas de apoio, porque a ideia do guarda-roupa é ficar dentro dessas casas de apoio. Isso. E são onde essas mulheres têm acesso e frequentam já diariamente. A gente hoje tem 2 dentro de São Paulo que são muito grandes, que fornecem vários cursos dentro, para a comunidade. Então elas já estão lá dentro diariamente. E já são ponto de coletas, às vezes de doações. Então montaria esse acervo dentro dessas 2 casas. E dentro disso você precisa ter esse guarda-roupa, você também orçou ele? Orçou os R$50 mil, a gente pensando nesse acervo e pensando também em manutenção nos primeiros meses. Então, de pegar essa peça, fazer vistoria nela, que a gente vai pegar também de doação, se precisar fazer algum ajuste, porque a grande maioria às vezes precisa de um ajuste. Talvez pensar na parceria também, já que você quer colocar empresas, permutar isso. Ah, você tem um guarda-roupa, não precisa ser um guarda-roupa novo, ou precisa, dentro do projeto de vocês, você desenhou um guarda-roupa estilizado, onde todos vão ter o mesmo visual? Perdão, pode todos vão ter o mesmo visual ou não? Como o nosso foco principal é moda e carreira, e a gente tem esse intuito de fazer essas mulheres entrarem no mercado de trabalho, a ideia inicial é começar com peças para entrevista de emprego, então são peças mais formais. Mas eu falo o guarda-roupa em si, porque o valor de investimento é do guarda-roupa, porque as peças são doadas, certo? Certo, também. Então, o guarda-roupa, esse investimento é para fazer o guarda-roupa, os 50 mil? A gente está falando, porque ele não é só de montar o guarda-roupa, porque a gente já tem até o local. Eu estou pensando na manutenção dele 6 meses até eu começar a ter lucro no aplicativo, por exemplo. Se eu já quiser implementar ele de uma vez. Então, lavanderia... Vai ter outros custos, cabide, lavanderia, Exato, vai ter que fazer acerto tudo. Na peça para pôr lá para Tudo isso você pode fazer parcerias. E ter uma pessoa dentro do guarda-roupa, porque a nossa intenção é que uma mulher trans faça esse atendimento também. Até para quem for usufruir dele se sentir acolhido, se sentir visto ali. Então, colocar uma colaboradora dentro desse guarda-roupa para fazer esse atendimento. Essa mulher trans foi ouvida no processo da montagem? Foi, a gente Ela falou na entrevista. A gente fez tanto entrevista com mulheres cis e mulheres trans para viabilizar tanto o aplicativo quanto o guarda-roupa. Fez pelo Google Forms e depois a gente pegou elas e fizemos rodas de conversas. A gente tem até as gravações dessas rodas de conversa que elas autorizaram. Essa sensação de querer ajudá-las com o aplicativo no mundo corporativo, por que não englobar no geral? Passeio, noite, família e estar numa reunião de negócios. Por que só lixar na questão do mundo corporativo? Isso começou por causa de uma dor que elas trouxeram para a gente. Hoje, 90% das mulheres trans estão em situações de vulnerabilidade, estão até na prostituição. E elas não são vistas e não são pensadas e as pessoas não colocam elas dentro das empresas. E aí, por N motivos, tem preconceito, quando essa mulher tem preparação e quando ela não tem preparação, não tem ninguém que dá esse suporte para ela se preparar para o mercado de trabalho. Foi por isso que a gente resolveu, nesse primeiro momento, nichar. E eu graduei agora em negócios da moda, né? Então a gente está juntando as nossas expertises aqui para começar. A gente resolveu começar nichado nesse ponto. Gabriela, me perdoe se eu falar errado, tá? Mas você ou a sua sócia, alguma de vocês duas é trans? Não. E a ideia surgiu para resolver uma dor. Isso, há 3 anos atrás, uma conversa, é porque a gente tinha um colega nosso dentro da sala de aula. Em negócio da moda, a gente tinha outras mulheres trans também na turma. E aí ele trouxe esse ponto. A gente montou, aí começou a criar em cima disso. Hoje, no trabalho final, a gente não tinha mulheres trans. Por isso, até mesmo que a gente começou a fazer essas rodas de conversa, para não se apropriar de discurso nenhum, né? Entendi. Eu pesquisei rapidinho, tá? Eu orientei um TCC também sobre a empregabilidade para o universo trans. 2% da população brasileira hoje é considerada trans, ou seja, 4 milhões mais ou menos. Se a gente colocar 51% aí meio de mulheres, então a gente tem um pouquinho mais de 2 milhões de mulheres trans. Desse universo,
apenas 13% estão no mercado de trabalho. E aí eu entendo por que ela quer ajudar eles, porque primeiro ela precisa ter renda, para poder ir para a noite social. Sim, exato. Agora, esse pessoal, para você, com investimento inicial de R$200 mil, há uma assinatura de R$ 39,90, você vai precisar, para alcançar o ponto de equilíbrio, 5 mil assinantes, mas o seu público não tem condições de assinar. Por isso que o aplicativo ele é para mulheres cis e trans, ele não é voltado só para então, mulheres trans. Então, quem vai trazer renda vai ser a mulher cis, que já trabalha, que vai assinar todo mês. Exato. A intenção, e aí, vamos supor, essas mulheres trans que são assessoradas pelo guarda-roupa, elas estão em situação de vulnerabilidade. Só essas mulheres que vão poder pegar. O aplicativo é para mulheres cis e mulheres trans que têm condições financeiras de assinar ele. E aí, aos poucos, a intenção, pensando também a um curto e médio prazo, é que a gente consiga liberar, a partir dessas inscrições de mulheres cis e trans que têm condições financeiras, a gente liberar acesso para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Essa população que não tem emprego, estão aí atuando de formas, enfim, para poder sobreviver, então, ajudando você, colocando aqui carreira, ela provavelmente não tem uma formação, não tem uma habilidade para ir para o mercado de trabalho. Trazer essa mulher cis, você pode trazer essa mulher empresária, que além de contribuir, assinar, ela pode ser uma empregadora. Então, qual que é a sua necessidade hoje? Nós vamos treinar, eu tenho aqui, dentro da minha plataforma, treinamento dessas mulheres trans, com essa habilidade para atendimento, que seja. Exato. Porque além dela ser uma assinante, ela também é uma empregadora. Porque você está solucionando só a metade. Vou levar roupa para mulher trans. Mas e agora? Eu vou fazer entrevista do quê? Não tenho nenhuma habilidade. Aí que entrou também o aplicativo. A gente começou a entender que a gente precisa começar a dar ferramentas para essa mulher, ela se desenvolver também. E aí a conversa de trazer mulheres cis para o aplicativo vem disso também. Vamos criar uma troca, um senso de comunidade mesmo. Até a comunidade dentro do aplicativo é para isso, é para gerar essa conexão e aí sim a gente começar uma ajudar a outra. O seu negócio resolve um problema social. Então, o que a Juliana falou está muito certo. Você vai ter que vai ter que trabalhar com parceria, porque tem empresas que reservam o valor do faturamento deles para investir em programas sociais, eles até batem do imposto de renda, se você tiver aqui esse projeto todo bem elaborado. Então, eu acho que você vai conseguir endereçar isso aí por meio de parcerias, ao invés de um investimento aí de capital de 200 mil inicial. Por quê? Porque o resultado final, você não vai se aproveitar dele, mas a pessoa que está investindo, o parceiro, talvez sim, uma mão de obra. Lili, entendeu? Eu estava pensando aqui uma coisa, só complementando o que ela está falando, olha só. A questão da empregabilidade é muito por conta do comportamento e da inteligência emocional. Então, se talvez essas mulheres cis pudessem, além de elas serem parceiras, elas darem um treinamento, uma palestra explicando questão de comportamento, não é só o vestir. Isso mesmo, o vestir ela vai estar bem, mas ela isso. chega na entrevista, ela não sabe se posicionar, ela começa a trabalhar, ela não sabe se relacionar. Então é importante explicar essa questão do ambiente de trabalho, para elas entenderem, vivenciar e fazer análise de perfil comportamental, para a pessoa se conhecer e saber aonde que ela está errando muitas vezes, no comportamento. Porque muitas vezes se contrata pela capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Então elas não estão empregadas por conta do vestimenta. Muitas vezes elas não estão empregadas porque elas não têm, e não só elas, toda a população, isso é normal das empresas, não estão empregadas por conta da roupa que se veste, mas sim pelo comportamento, pela forma de conversar, pela forma de abordar e de trabalhar nas entrevistas. Só tirar uma dúvida, rapidinho. Só esclarecer. Esse projeto que você está apresentando foi desenvolvido por você e a tua colega de sala através de um TCC. Isso. Foram mais Gabriela, alunos, ela falou. Né? Muito obrigado. Hoje estão os duas, mas o projeto foi mais, né? Tocando. Quantos alunos? Quando a gente começou a desenvolver, mas elas que estão tocando, não é isso? Mas olha, elas que estão tocando. Mas o projeto foi dividido por vários. Obrigada, querida. Boa sorte. Obrigada. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, especialista em inteligência artificial. Estou aqui com mais episódio IA para Negócios com os Feras. Você sabe realmente o que o seu cliente quer? O que ele precisa? Onde ele está? Qual é a forma de consumo dele? Eu quero mostrar para vocês que com a inteligência artificial, hoje, é possível você saber o comportamento do seu público, onde ele está, o que ele consome,
qual plataforma ele mais utiliza, qual é o tipo de comportamento que ele está, seja ele dentro das redes sociais, seja ele dentro do consumo da sua própria empresa, no seu site, na sua loja física, baseado em dados. Bom, a inteligência artificial, ela consegue entender os comportamentos, fazer previsões e, com isso, trazer realmente produtos específicos para o seu público. Ao invés de você mandar campanhas, por exemplo, iguais para todo mundo, que tal criar grupos específicos que tenham os mesmos interesses, os mesmos comportamentos e, com isso, você acertar na comunicação daquele público. Você, dentro da sua empresa, você vai ter diferentes tipos de clientes. Vão ter clientes que são mais arrojados, são clientes que demoram mais para tomar uma decisão, que precisam de mais dados, mais análise, que precisam de mais tempo de conversa. Bom, a IA ela consegue realmente entender o teu cliente, entender o teu público e montar campanhas específicas para ela. Bom, imagina de repente um site de pet shop que consegue indicar uma ração adequada de acordo com o tipo de cachorro, com a raça do cachorro que foi cadastrado pelo cliente lá no começo. Bom, esse é só um dos exemplos que a gente consegue realmente aplicar com a inteligência artificial, mas vai do seu negócio, a gente realmente consegue colocar todos os seus dados na IA para que ela realmente mostre para você como fazer para vender mais e melhor. E no próximo episódio eu vou mostrar como utilizar a IA para melhorar ou até mesmo montar do zero o seu funil de vendas vencedor. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem e se você não está, vai ficar agora. Deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre marca pessoal. No último episódio eu contei um pouquinho ali sobre tom de voz e como que eu faço também para ser reconhecida pelas pessoas, pela minha comunidade e todas essas questões, né? Então, se você ainda não viu esse episódio, volta aí e assiste o episódio passado que você vai entender um pouquinho ali como que eu faço a minha comunicação. E tem uma outra coisa que é a marca pessoal, mas a marca pessoal no sentido de como você vai deixar a sua marca ali registrada. Então, como você vai contar a sua história. Tem empresas que inventam histórias, como a Häagen-Dazs. Ela inventa uma história que ela é uma empresa alemã e tudo mais. Só que, na verdade, ela é uma empresa americana. Esse nome não quer dizer nada, mas eles lançaram uma historinha, né? Então, sempre tem uma historinha por trás. A Natura tem uma história por trás dos produtos serem orgânicos, de vir da Amazonas, desse cuidado todo. Então vocês começam a entender que toda marca tem ali uma história. E quando nós começamos a empreender, também temos que ter a nossa história. Então, de onde que vem essa história? Como que começou? Então, a Samantha, da onde que veio? Como começou a ser empreendedora? Como que eu fiz a minha consultoria? E aí eu vou pegando elementos que eu passei na vida, lugares onde eu trabalhei e vou montando essa história. Então eu monto a história que eu abro caminhos. Eu não quero ser a primeira. E aí eu vou parafrasear a Conceição Evaristo. Eu não quero ser a primeira, eu quero ser aquela que abre caminhos. E como que é abrir esses caminhos? Entrar em multinacionais e conversar, falar sobre inclusão, sobre diversidade, sobre comunicação. Desta forma, a empresa estar apta a contratar pessoas diversas. Então, essa é a história que eu conto. De uma forma debochada, de uma forma leve, porque eu gosto de trazer essa leveza. Eu falo de assuntos sérios, eu trago dados, mas eu gosto desse quentinho, assim, de mostrar essa forma mais leve, para que as pessoas consigam entender a mensagem, não se sintam desrespeitadas, mas também se sintam aliadas a alguma causa. Então, e você? Como que você conta a sua história? Como que você conta a história da sua empresa? Deixa nos comentários, deixa eu saber como é que é. E se você tiver dificuldade também, me procure nas redes sociais, Samantha Neves. Samantha com 2 T's, H-A. Vejo vocês na semana que vem. Beijos! Líder que não sabe ler nas entrelinhas está abrindo mão de dados valiosíssimos.
Eu sou Cláudia Negreiros, criadora do DRA Emocional, uma metodologia que transforma emoções em inteligência para o negócio. Você sabe o que é ler nas entrelinhas? Ler nas entrelinhas é algo muito sutil, que requer que você esteja extremamente atento ao que está acontecendo ao seu redor. Para isso, nós temos vários sentidos. Nós temos a visão, a audição, paladar, tato, olfato e outros que são mais internos. Com esses sentidos, nós lemos o ambiente. E todas as informações que estão à nossa volta, elas sempre estão sendo captadas, mesmo que a gente não se dê conta disso. Porque, conscientemente, a gente coloca o foco em apenas um estímulo, de cada vez. Ler nas entrelinhas é quando você pega todos esses dados que estão aí registrados e você os transforma em informação valiosa. Sabe aquele mutismo de alguém, aquele bom dia seco, aquela pessoa que não encara o teu olhar, aquela pessoa que sempre diz está tudo bem? Tudo isto é informação que estão nas entrelinhas. E que quando você para refletir sobre isso, você então tem insights. Uma vez eu trabalhava numa empresa e o meu líder me disse que eu tinha uma capacidade muito interessante, que era ler nas entrelinhas. E eu achei aquilo fantástico. E foi um feedback tão legal que até hoje eu não esqueci. Por quê? Porque é um diferencial. Porque é algo que você não faz um diagnóstico claro. Você tem que fazer deduções. Você tem que levantar hipóteses. E aí, então, essas hipóteses podem ser validadas por você ou pelas pessoas que estão com você, ou refutadas. E tá tudo bem. Mas eu te convido. Acione a sua sensibilidade, a sua capacidade de observação para começar a ler nas entrelinhas. E se você quer saber mais como fazer isto, me segue nas minhas redes sociais, Cláudia Negreiros Coach. Um abraço e até o nosso próximo episódio. E agora a nossa segunda participante de hoje é a Fátima, que ela é poetisa e trouxe um projeto bem diferente do que foi mostrado até agora. Quais são os seus diferenciais, Fátima? Eu sou facilitadora poética. Eu resumo e transformo um evento numa poesia. E no final dele eu declamo, no final, entregando para as pessoas um pouco mais de humanização e sensibilidade. E muita emoção, né? Muita, muita. Então, é muito bora gostoso. emocionar nossos feras? Bora. Boa Obrigada. sorte. Olá. Tudo bem? Os poemas jamais são inertes. São portais vivos, horizontes desconhecidos, verdadeiros convites à reinvenção. A um virar e revirar nossos próprios versos, nossas mais certas convicções. Poesias nos tiram da mesmice, provocam o nosso, talvez latente, espírito da descoberta. Um mergulhar profundo, um permitir-se a dar razão à emoção. Eu sou Fátima Afonso, eu sou poetisa, poeta, eu gosto de falar poeta, facilitadora poética, e eu trabalho com poesia para as corporações. Eu entrego na facilitação poética o resumo que eu faço na hora de um evento, de um treinamento, de uma reunião, fazendo eu pesco pérolas daquele momento, transformo num poema e ao final do evento eu entrego
de forma a entregar sensibilidade, humanização, delicadeza, escrita, afeto, enfim. Esse é o meu trabalho principal. E eu também faço poesias personalizadas para presentes, brindes, homenagens, livros. Lindo, Fátima. Que lindo, parabéns pelo teu trabalho. Quantos anos você tem? A semana que vem eu faço 64. Ai, que lindo. E há quanto tempo você trabalha? Eu trabalho desde o início da pandemia. Eu mudei de profissão, eu era produtora de teatro corporativo e eu mudei de profissão por conta da pandemia, por uma exigência de estar realmente no momento em que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu sempre escrevi, eu escrevi os roteiros teatrais, escrevia paródias, e sempre sou publicitária de formação. E então eu comecei a tirar as poesias da gaveta. E como está esse mercado? Você já tem atendido algumas empresas? Fala para nós, como que está esses atendimentos desde quando você começou? Sim, eu comecei meio que por acaso, né? Foi uma coisa assim muito espontânea. Num dia eu estava numa reunião e eu sempre escrevo do lado. Eu vi que tinha um poema, no dia seguinte eu mandei no grupo. E aí eu virei a poetisa do grupo. Depois, por intermédio de uma pessoa muito linda do Poder da Colaboração, a Isabela Secato, ela me convidou para fazer um resumo de uma live. As lives duravam 1 hora, em poema. Eu falei para ela, vamos combinar o seguinte, eu vou ficar quieta, você não fala nada. Se eu não conseguir em 1 hora escrever um poema sobre o que vocês estão falando, fica tudo o dito por não dito, ninguém vai ficar sabendo. Mas você já ganha dinheiro com isso? Já tá? Eu ganho dinheiro com isso. Qual é o teu faturamento hoje mensal? Ainda está muito sobe e desce. Eu tenho trabalhos na faixa de 4.500 bruto. Mas o geral, assim, faz uma média do que você tem? Uma média, uns 2 a 3 mil. O faturamento. Oi? Vai lá, o faturamento da sua empresa hoje está em torno de 2 a 3 mil. 2 a 3 mil. Perfeito. Eu vou insistir na conversa da Juliana. Hoje você tem clientes que você vende poesia, clientes corporativos? Clientes corporativos. Quantos? Quantos? Eu posso citar alguns? Claro. Assim, eu já tenho mais de 1.000 poemas. Não, cliente corporativo. Quero saber do seu negócio. Olha, eu trabalhei para o Bradesco, para o Hospital. Lá você levou poema? Isso, a facilitação poética. Facilitação poética. Então você foi levar um treinamento? Não, eu não levo o treinamento. Eu faço parte do treinamento. O meu trabalho, ele é até um pouco particular, porque normalmente só me compra quem conhece o meu trabalho. É isso que eu ia te dizer. Sabe por quê? Eu estou tentando encontrar como a poesia resolve uma dor empresarial. Eu vou te contar do meu feedback. Os meus feedbacks são 100% positivos. Ok, feedback ok. Como o seu negócio, sua poesia resolve uma dor empresarial? Porque se você não leva o treinamento, você leva algo lúdico. Sutil e lúdico. Lúdico? Isso. Como que a empresa identifica uma necessidade de te contratar? Normalmente quando ela quer acolher, quando ela quer agradecer, quando ela quer homenagear, quando ela quer encerrar um ciclo. Entendi. Tá, então você trabalha aqui pontualmente algumas necessidades de escrita. Isso, na verdade, eu entrego a poesia. A poesia. A poesia. Eu resumo aquele momento em poesia. Eventos corporativos, por exemplo, que ela trouxe ali. Você contrata na tua empresa um evento X, sei lá, Dia das Mulheres, por exemplo. Não tem a música ela cria dentro do evento a história romântica. Do que está acontecendo ali. Isso, aí você entrega
Eu declamo no final. Eu não tô vendo Na necessidade verdade, no gente, mercado. não, é um Vamos vamos lá, lá. o que eu entendi, e aí corrige. O produto da Fátima é verso e prosa. Então vamos lá, Fátima. O que Mais verso é do que uma prosa. prestação de serviço, feras. Na verdade é isso. É que nem eu já participei. Para mim, você, Fátima, é sensacional. É a primeira vez que eu vejo. E você postou aqui o teu trabalho sensacional. Gostei também. Só que assim, Mas não existe eu uma já necessidade vi no mercado. algo parecido, ou seja, num evento ter um caricaturista ali fazendo todo o movimento. A Fátima é chamada para, por exemplo, filmar, né, modo de dizer ali o que acontece e Transformar em transpor poesia. para o papel em forma de poesia. Eu só não estou enxergando Parabéns. uma necessidade A necessidade. corporativa. Humanizar. Essa Mas aí- Não, aí é um mínimo. Não, tudo Aí é um bem. É mínimo. humanização. Eu não estou enxergando uma necessidade no mercado. Não, eu vejo. Não, Eu vejo. Você está olhando como Eu uma vejo. necessidade e Sim. não é um mínimo, Não é, é um mínimo. agrado. É. Poxa, Eu toda a vejo. equipe ser que nem nós, Presenteado. nós recebemos. Presenteado. Cada um aqui Bem-estar. foi Bem-estar. lembrado com carinho Bem-estar, e com a saúde sua mental, maneira de acolhimento. ser, entendeu? Não, entendi. Acolhimento. Talvez Olha a sua É frase que ela colocou para Não você. não é tão tangível assim, não é tão pau, pedra, pedra. Não é uma conta de água de luz. Mas é que nem a gente entendeu? falar de NR1, quase na mesma linha. A gente trata do bem-estar da pessoa, tá? E aí? É uma, É a mesma é uma linha. questão quase lúdica. Você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de onde um poema entrou que na fala da Fátima eu lembro. Em determinado momento na vida eu estava construindo uma fábrica em Vinhedo e a mãe do dono da fábrica, ela era poetisa, já tinha feito 4 livros e tal. E ela fez um poema e entregou para o filho uns 10 dias antes da inauguração dessa fábrica. O filho até chorou sobre a vida dele, sobre as dificuldades. Ele era uma empresa familiar, ele tinha sucedido o pai dele e tal. Tinha uma história legal e a mãe lembrou de tudo isso. Tá? Aí o cara chorou e tal. Aí chegou com aquilo na pasta e a gente estava discutindo coisas da obra. E aí ele falou assim, olha, hoje eu estou muito sensível, muito emocionado, porque minha mãe me entregou isso aqui de manhã. Aí estava discutindo as coisas, né? Põe isso aqui, vamos fazer um vidro serigrafado e vamos colocar isso aqui na entrada, na recepção. E colocou. Que bonito, E colocou. que romântico. Mas eu ainda não E vejo ficou uma lá. oportunidade. Vou mudar o termo, então. Eu não vejo uma oportunidade de mercado. Mas você já pensou em fazer um livro, Fátima, dos seus poemas? Você Eu falou que tem tenho- mais de 1000? Eu tenho um livro que já, na verdade é um livro mais pessoal, ele chama-se Mulher em Primeira Pessoa, que foi um poema que eu escrevi quando eu fiz 50 anos, que foi quando eu comecei a mudar minha vida, fazer uma transição de carreira muito pesada, né? Porque eu era produtora do meu ex-marido e aí eu estava me separando, então passei por tudo e nesse momento eu escrevi esse poema, que depois eu posso declamar para vocês. Mas você monetiza esse livro? Não, ele não tá editado ainda. Ele não está editado. Eu já selecionei e agora eu estou vendo uma possibilidade. Hoje, sinceramente, financeiramente, com o que eu trabalho na empresa, eu não consigo editar o livro. Eu estou buscando outras alternativas, editais, às vezes alguns editais até de editoras mesmo, né, que possam fazer isso de uma forma mais, vamos dizer, menos onerosa, né? Mas ainda não tenho. Você está com esse negócio? Desde 2020. Então, 5 anos já. 5 Você, anos. clientes corporativos, Bradesco, você foi lá em uma reunião? Não, eu trabalho bastante com consultores. Aham. Então, os meus parceiros, eles são consultores, são facilitadores de treinamentos. E aí eles chamam você para ir... Isso, e Entendi. normalmente eles me apresentam, ou então pelo meu próprio trabalho, que alguém vem em alguma facilitação. Eu faço o Summit de Segurança Psicológica já há 3 anos. E quanto você cobra? Vamos falar de valores. Quanto você cobra os seus serviços? Se eu vou com uma facilitação, eu cobro tanto. No Summit, eu cobro tanto. Depende da carga horária, né? Eu penso em diária, às vezes meia diária. Então pode falar, meia diária custa tanto? Meia diária, hoje, por conta de uma dificuldade, eu dei uma reduzida, tive que reduzir um pouco, mas é na faixa de 600 a 900. 4 horas? De 4 a 6 horas. Tá.
Qual que é a sua formação, Fátima? Eu sou publicitária. Sou publicitária de formação. O produto dela, gente, é assim, eu insisto... É que a gente quer ajudar para ela sair daqui com um negócio para vender. Claro, entendeu? O objetivo então é esse. Então esse o nosso objetivo. Você tem Instagram? Tem. Você tem posta Instagram, LinkedIn, todos os seus trabalhos atualizados? Posto. Eu estou num momento de mudança, estou num momento vamos dizer, de ampliar um pouco mais o meu trabalho nesse sentido, porque às vezes eu me perco um pouco na poesia, né? Então, o Instagram ele é um pouco mais pílulas ou até vídeos de trabalhos que eu faço e que eu posso postar, quando eu posso postar. Né? Fátima, qual é o Instagram, Fátima? O que eu estou vendo aqui dentro do teu produto? É um produto que é fantástico, quando nós olhamos para isso aqui, é uma coisa que realmente mexe com o emocional e tal. Mas eu acho que o que nós precisamos identificar aqui é o teu público principal e como você vai chegar nele. Esse é o desafio. Como vai ver valor porque assim, da forma que você trouxe aqui, por que a Lili ela está se colocando e ela está certa? Porque tá confuso. Tá solto ainda, né? Eu me sinto assim. Existe um público, Você se sente assim? Eu me sinto assim. Existe um público e a gente precisa te ajudar a identificar a forma de encontrar esse caminho, né? De você se posicionar melhor, de fazer com que essa essência chegue até o teu cliente, né? E isso daqui não vai ser um produto de prateleira, vai ter que criar um produto, de repente, hoje posicionamento é um caminho. Isso, posicionamento, enfim. Aí nós temos da Lili. E o Ricardo perguntou para você qual que é o seu Insta. O Paulo fez uma pergunta aqui. Qual que é a sua pergunta? Eu fiz uma pergunta para a Fátima simples. Qual é o Instagram? Eu tenho Instagram, você falou, eu tenho Instagram, mas não nos contou qual é. É o @by.fa. Por que esse nome? Tão difícil de te encontrar. Porque assim, você tem que colocar algo que você já faz as pessoas se acharem. Normalmente o que acontece no Instagram? Você vai lá o @ e procura, por exemplo, poesia. Você procura alguma coisa, um nome fácil, né, Lili? Eu posso ajudar no direcionamento, porque vai muito ao encontro do que você falou, Aníbal. Eu te enxergo muito como verso e prosa. E aí, levando para... Como você quer o público corporativo, embora eu não veja como um público-alvo, talvez... Porque o seu segmento é literário. É literário. Então, você não transforma... E a organização, ela precisa visualizar o lucro para contratar um serviço. Contratar a Fátima e eu quero melhorar aqui o engajamento, para melhorar o resultado, meu resultado empresarial. Pensando no segmento literário, lá na Bienal do Livro, a gente comprou livro na caixa. Talvez o que você produz deve ser oferecido com uma roupagem de um jeito diferente. Por exemplo, o que eu posso levar para o mundo corporativo, embora eu ainda estou com dificuldade de ver oportunidade ou necessidade, mas estou com dificuldade de ver encaixar o seu produto aqui nesse ambiente corporativo. Então, pensando no que você faz, o literário, talvez eventos diferentes, fazer parceria com consultores ou, por exemplo, buffets, aquele grupo que fazia serenata de madrugada na rua. O que eu posso... eu acho que agências de propaganda podem conseguir colocar... Eu vou até mais longe. Talvez o público dela esteja em casamento. Você contar a história do noivo, da noiva e entregar junto com o convite. Procure empresas que façam o convite de casamento. Organizem o casamento, os organizadores dos casamentos. Eu também tenho um público de final, de B2C, né? Eu tenho um público que é exatamente as pessoas que querem homenagear. As mães que fazem 80 anos, o casamento. Pensando que você é publicitária, vamos olhar para esse público-alvo aí e tentar segmentar. E agora uma pergunta para a gente finalizar. O que você vai fazer com o prêmio? Investir em mídias sociais. Tá certo. Muito obrigada, Fátima. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, querida. E obrigada, viu? Um prazer. Eu amei. Eu também amei. Obrigada. Gostei, amei, tá? Olá, eu sou Miriam Vasconcelos e estou mais uma vez aqui para falar sobre encantamento é a alma do negócio. O tema de hoje
é encantar, que faz com que o cliente vire defensor da sua marca. Como que é isso? É fazer com que ele sinta que a sua marca é a melhor que existe no mercado. E é simples. Um cliente foi a uma loja e pediu um vaso de cerâmica muito bonito para presentear. E disse que essa pessoa era um inglês, e ele morava no Japão, naturalmente. E ao fazer o embrulho, o atendente colocou não só um papel muito bonito, mas fez um cartão de próprio punho em inglês com o seguinte teor: que este presente chegue até você com o encanto e a magia de quem me atendeu. Que seja sucesso e útil na sua casa. O que isso fez? Ao receber esse cartão, o cliente que comprou esse vaso de cerâmica, ele ficou tão emocionado que ele foi para as redes sociais mostrar como que uma loja atende a um cliente. O que você está fazendo para criar essa memória também com o seu cliente? Pense nisso e traga ele para mais perto, porque ele precisa sempre estar com você, porque o seu faturamento tem que melhorar e vai ser cada vez melhor. Miriam Vasconcelos, na magia que encanta o cliente. Um beijo. Olá, você já reparou como o seu corpo segura o que a sua mente está querendo? Muitas vezes por conta da dor, por procrastinação, porque você pensa e não sai do lugar, ou você sente demais e também não consegue ajustar aquele mecanismo, pensar, sentir e agir? Então, o corpo fala e o corpo muitas vezes está como? Tenso, né? Você está com dor hoje? Outro dia mesmo eu vi várias pesquisas falando, você tem dor? E assim, foi 100% de pessoas falando que sim. Então, é algo que a gente tem que olhar, porque se você tem dor, você vai acabar olhando para ela e vai deixar o seu objetivo de lado. Pensar, sentir e agir. Então, vamos aliviar essa dor de hoje, essa dor física que te bloqueia em todos os sentidos? Bora lá! Feche as mãos, ou melhor, vamos deixar a conchinha. E aí, nós vamos fazer pequenas batidinhas, aliviando as tensões que a gente carrega aqui muitas vezes, né? Como a gente sempre fala, no braço, isso, aí, olha lá, na mão, aplaude, se aplaude, né? No dorso da mão, você já tocou dorso com dorso? Muitas vezes a gente tem muitas dores aí, né? No peito, nas costas, lá na lombar, que muita gente também sente essa dor e que fica estagnando, né? Coxas, panturrilha, que é o segundo coração, hein? Então ela tem que estar bem olhada. Falando em segundo coração, vamos lá no segundo cérebro, nosso intestino, e vamos dar uma batucada, faça sentido horário. Isso, olha só como já vou falando calma, tranquila. Isso, e você? E aí vai parando, fecha os olhos e vai sentindo como você está nessa nossa pequena pausa estratégica. Soltar todas essas tensões tira tudo que está acumulado, que está preso dentro de você e que impede que você vá para a vida no tempo presente, no sem pensar, sentir e agir. Se você está melhor, aliviou suas dores, vai lá, @selmacosso, entra na nossa comunidade Eixo na Pausa e nos conte como que foi essa batidinha milagrosa para aliviar a sua dor. Olá, empreendedores!
Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar de algo que muitos empresários sofrem em silêncio: a autossabotagem, disfarçada de eu não tenho tempo ou eu não sou disciplinado o suficiente. O que vejo na prática com os meus clientes não é falta de tempo ou de disciplina. É uma falta de uma forma mais gentil de lidar com você mesmo. Muita gente acredita que para crescer tem que se cobrar mais, tem que ser mais duro consigo mesmo. Você pode ter um autocomprometimento, mas com respeito ao seu ritmo, à sua forma de fazer as coisas. O que funciona é você construir uma rotina realista e sustentável. Como coach, tenho visto empresários exaustos se cobrando por ticarem listas gigantescas de atividades diárias e ainda no fim do dia se chicoteando se faltou alguma coisa. Em um pequeno negócio é muito fácil cair naquela armadilha de ter que dar conta de tudo sozinho. É possível ser firme, mas sem ser cruel com você. Não dá para você atender cliente, fazer entrega, atualizar todas as redes sociais, tudo sozinho. É muito bom ter disciplina, mas ela tem que vir com consciência e com uma lista de afazeres que cabem no dia, que são prioridades para o seu nível de responsabilidade. E muita coisa precisa ser delegada. Comece com um plano simples, objetivos diários, e assuma uma disciplina consigo mesmo que seja respeitosa. Mantenha o foco sem perder a leveza e se comprometa com o que realmente importa, a começar por você. Te aguardo no próximo episódio, não perca. Um beijo e uma excelente semana para você. Conheça a Anhembi Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da Anhembi Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. Anhembi Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. Anhembi Morumbi. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br.
E aí, feras, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Quem que vai deliberar comigo? Como que foi essa escolha? Eu. Aê, Ju! Bem-vinda de volta. Quanto conhecimento, né, Carol? Tanto para elas que estão aqui ampliando conhecimento com as feras, quanto para nós também. Porque, por exemplo, a Gabriela, Somos Vestir. Algo que eu jamais imaginava, um aplicativo nesse, nós feras, jamais imaginávamos. Então, assim, cada hora a gente também amplia o nosso conhecimento. E a Gabriela, tá bacana, o teu plano de negócio tá bacana também, só que você ainda está no protótipo, né? Então, tem muita coisa para você fazer, é legal a ideia, você buscar mais informações, buscar essas parcerias, não pensar tanto no valor, mas pensar nessas parcerias que pode agregar, tá? A gente discutiu bastante aqui. Neste momento, nós vamos ficar com a Fátima. Por quê, Fátima? Eu vou te explicar por quê. Olha só, as poesias, já há muitos anos a gente escuta falar de poesia, a gente olha livros e coisa e tal, mas essa questão sua de transformar o momento, humanizar o momento, a gente acredita que é algo inovador, tá? E eu gostei muito da ideia, particularmente, e acredito que você tem chance de concorrer aí para frente nesse prêmio. Quem sabe você leva o prêmio, não é verdade? Uau. Muito bacana, gostamos do seu projeto, tá? Tá emocionada aqui. E agora também com a NR1, pode ser que o produto dela seja visto com outro olhar. É uma grande oportunidade para ela focar em empresa sim, tá? Isso. Vai aí nesse foco que pode dar muito bem, pode dar bom. Que maravilha! E temos presente? Temos presente. Opa. Inclusive, a nossa fera consultora, que é a Samanta Neves, que não está aqui, mas ela viu e se apaixonou pelo projeto e ela quer ajudar a Gabriela. Que Somos Vestir. Ela é especialista em diversidade. Que top! Então, ela tem... Cadê a minha plaquinha? Não está aqui, né? Mas ela tem a mentoria para a Gabriela. Obrigada. Uau! É isso aí, gente. No Feras, todos ganham, seja em conhecimento, seja em mentorias, ou seja em prêmios também. E não perca o próximo programa, porque vai ser a grande final deste mês, não é mesmo? Então, esteja com a gente.